Diga glória ao Pai. Diga glória ao Filho. Diga glória ao Espírito Santo. Paz do Senhor, igreja. Amém. Hoje, quinta-feira, o Senhor tem algo para as nossas vidas. O Senhor nos trouxe aqui para um avivamento. Ele é Deus. Ele não traz ninguém em vão à casa dele. Tem uma palavra, tem revelações, tem cura, tem milagre, tem prosperidade, tem resposta, tem um agir, tem um trabalhar, tem um mover, ele vai guerreando, ele é general de batalha, ele entende de batalha, ele entende de guerra, ele é estrategista, ele sabe. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui hoje para marcar algo na tua vida. Te trouxe aqui hoje para você ser mais do que vencedor sobre todas as coisas. Aleluia. Então abra a sua Bíblia comigo, por favor, em nome de Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 10. João capítulo 10. Versículo de número 9, 10 e 11. João 10, versículo 9 diz: Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Glória. Alguém está aqui? Olha, Jesus, ele se denomina pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. Ele está falando de 3 tipos de pessoas em João capítulo 10. Ele está falando do bom pastor, ele está falando do mercenário e ele está falando do lobo. Então essas 3 figuras, elas existem até os dias de hoje. O bom pastor, o mercenário e o lobo. Já lógico, na cara você percebe que o bom pastor, a gente já sabe quem é. É Jesus. Amém, glória a Deus. Ele é o bom pastor. Por que ele é o bom pastor? Porque o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Não espere isso de nenhum pastor, que nenhum pastor vai dar a sua vida por ninguém. Nem você vai dar a sua vida por ninguém. Só Jesus entregou a sua vida por todos nós. Por isso ele é o bom pastor. Porque ele
faz e fez algo que ninguém jamais ousaria fazer. É dar a sua própria vida no lugar de outro. Dar a sua vida no lugar de outro. Ei! Oi! Você está vivo porque alguém morreu por você. Não, e não foi qualquer morte não, viu? Foi morte pendurado no madeiro. Alguém me ouve? Amém. Não. Ai, ai. Foi morte pendurada no madeiro. E uma morte pendurada no madeiro, meu amigo, para você ter uma ideiazinha do que Jesus sofreu. Um camarada, quando era pendurado naquele madeiro, furava-se exatamente porque os romanos, eles aprenderam a técnica do sofrimento. Como é o nome da técnica? Sofrimento. Só para ver se vocês estão aqui. Como é o nome da técnica? Sofrimento. Porque sofrimento é uma técnica. Não, porque só matar, eles não queriam só que o cara morresse. Eles queriam que o camarada que fosse pendurado no madeiro, ele sofresse, ele demorasse a morrer. Normalmente uma pessoa pendurada no madeiro demorava de 3 a 4 dias para morrer, agonizando. Ei, olha para cá, presta atenção, olha como é que ele é bom. Normalmente o pessoal vai ver nos filmes, ou vão pregar, eles dizem que a mão de Jesus é furada, né? Que Jesus diz, olhe para minhas mãos. Aí todo mundo acha que foi a mão de Jesus que foi furada, mas não foi. Alguém me ouve? Amém. Alguém está prestando atenção na palavra? Não foi a mão de Jesus que foi furada. Pode estudar. Aqui não tem como sustentar. Se furasse aqui, porque eles eram, a pessoa que era pendurado no madeiro era sustentado pelo braço, pela mão e pelos pés. É uma morte tão indigna. Por que ele era pendurado? Porque ele não era nem para tocar no céu e nem para tocar na terra, ficava suspenso ao ar, era maldito, não era digno nem de ir para o céu e nem de pisar na terra, ficava suspenso. Por isso a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, o bom pastor, se fez de maldição por mim e por você. Então aqui, se furasse aqui, quando colocasse no madeiro, ele ia arriar. Então, é comprovado que eu estou te dizendo, Jesus foi furado aqui, ó. Aqui. Exatamente aqui. Porque aqui dá sustentação ao corpo. Tomava-se cuidado, eles aprenderam a estratégia para não cortar a veia aqui errada. E eles furavam de um jeito que aí sim, aqui pregavam o prego, para então esse prego passar pela carne e vazar na madeira. Detalhe, Barrabás era maior que Jesus. Jesus era pequeno, Barrabás era grande. O madeiro já estava pronto, era para Barrabás. Quando foram colocar Jesus no madeiro, o braço de Jesus não chegou no buraco que já estava feito. Tiveram que deslocar, tirar do lugar.
o braço de Jesus para então alcançar o buraco, porque o madeiro já vinha com um buraco, uma ponta e outra. Alguém me ouve? Vai ouvindo? Então esse madeiro que ele trazia, que ele não carregou uma cruz. Muita gente prega, ensina Jesus carregando uma cruz. Não, ele não carregou uma cruz, ele carregou um madeiro. Ele carregou um pedaço de madeira, e lá no Gólgota, lá no Monte das Caveiras, já tinha um pau, como que um poste fincado, e aí sim, quando foi colocado lá se fez o formato da cruz. Amém. E aqui ele era pregado, e aqui na perna, ele não era pregado assim, ele era pregado assim. Se suspendia um pouquinho e pregava-se o outro prego do lado, justamente em outro lugar, para dar sustentação no outro pau que estava, no outro madeiro que estava já posicionado lá. Por que isso? Porque essa morte é uma morte lenta. Quando ele sentia a dor aqui, ele abaixava. Quando aqui estava doendo demais, ele levantava e ficava ali nessa agonia. Quando aqui estava pesado demais, ele relaxava. Mas assim que ele relaxava, ele sentia as dores aqui nos pés, e aí ele levantava de novo. E quando ele levantava de novo, ele tinha que comprimir o ar, ficava sem respirar, porque ele tinha que colocar força para trás. Esse é o bom pastor que deu a sua vida por mim e por você. Então, os soldados já estavam acostumados a ver esse tipo de coisa. O camarada, o máximo, durava 3, 4 dias no máximo, fazendo isso. Por isso que eles estranharam quando José de Arimateia, está na Bíblia, foi procurar Pilatos e disse: eu quero o corpo daquele homem que está lá no Gólgota. E em Pilatos está escrito, ele disse assim: mas já? Ele se admirou, a Bíblia vai dizer que ele se admira por Jesus já ter morrido. Jesus morreu rápido, porque o sofrimento foi tão grande, mas tão grande que não deu para ficar sofrendo 3, 4 dias. Foi um dia só. No mesmo dia ele morreu, e ele morreu porque além de todo esse sofrimento, ele tinha o pecado de todos nós sobre um corpo só, morrendo por meu pecado e pelo seu pecado. Vai vendo aí se vale a pena ou não servir a Jesus. Vai vendo aí se vale a pena ou não fazer a obra por Jesus Cristo. Vai vendo aí se vale a pena ou não você adorar a esse Jesus Cristo. Vai vendo aí se vale a pena ou não você servir a esse Jesus. Porque o bom pastor morreu e sofreu por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo o sangue dele foi esvaziado do corpo. Todo o sangue dele escorreu sobre aquele madeiro e caiu sobre a terra. Jesus ficou sem uma gota de sangue qualquer no corpo. Todo o sangue dele foi escoado para a terra. A terra recebeu o sangue de um inocente. Ele não tinha pecado, ele não tinha falhas, ele não tinha erros, ele não tinha nada de estar naquela cruz. Mas por amor, o bom pastor se entregou por mim e por você. Quando eu ouço um crente, então, entendendo a Bíblia, e olha que eu não estou falando aqui
da cruz de espinhos sobre a sua cabeça. Não estou falando aqui do vinagre com fel, da esponja, que quando ele disse tenho sede, aquela esponja era uma esponja que limpava as latrinas, os vasos sanitários. Ali tinha vinagre, ali tinha esterco de gente, fezes de pessoas, misturado naquela esponja com urina. Foi aquilo que deram para Jesus beber, quando ele disse que estava com sede, cheiro de urina e fezes na ponta da esponja. Ele sofreu uma lança, transpassado de um lado até o seu coração, por amor a mim, por amor a você, para que você hoje estivesse aqui adorando ao Todo-Poderoso. Fora o que eu não disse também sobre as chibatadas, que eram com ossos de animais, que aquelas chibatadas, quando batia no corpo, arrancava pedaços do corpo. Ele recebeu mais de 30 chibatadas daquele jeito, todo o seu corpo dilacerado, sofreu, foi humilhado. E ele diz 7 palavras na cruz, e uma das palavras foram: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Bom pastor, bom pastor. Aí, quem me ouve diga amém. Amém. Vou terminar a mensagem agora. Aí vem um crente para a igreja e ele diz: pastor, eu não vou ser mais crente. Pastor, não dá mais para eu cultuar. Pastor, não dá mais para vir para a igreja. E aí eu pergunto, por quê? Ele diz: porque eu estou sofrendo. Está sofrendo o quê? Não, porque eu estou passando uma luta, uma dor no meu coração, uma dor emocional, sentimental. Ele foi embora. Não, eu estou sofrendo lá em casa com a minha filha. Eu estou sofrendo com o meu filho. Peraí. Você está querendo dar desculpa para Deus, que não quer mais segui-lo, que não quer mais fazer a obra, que não quer pregar, que não quer adorar, que não quer guerrear? Você quer explicar para o doutor do sofrimento? Você nem aluno ainda é do sofrimento, e você quer explicar o que é dor, o que é sofrimento, o que é humilhação, o que é tristeza, o que é angústia, o que é amargura, por aquele que sofreu todas as coisas por você, por mim. Olha para alguém, levanta e diga para alguém, sai do teu lugar, diz: não tem desculpa. Só se o seu sofrimento for maior do que esse. Só se o seu sofrimento superar ao de Jesus. Só se o seu sofrimento for maior do que o que Jesus passou. Fora isso, eu vou dizer para você: covarde. Você é um covarde. Não, porque a X-porina me olhou assim e disse: olha para alguém e diz: para de palhaçada. Quem sofreu por você não foi X-porina, não. Quem sofreu por você não foi Joãozinho dos Anzóis, não. Quem te deu essa vida que você tem aí, essa oportunidade de viver, não foi o vizinho daqui ou de lá, não. Foi Jesus, o bom pastor. E ele sofreu tudo isso para nos livrar do ladrão, do mercenário,
Porque a Bíblia diz assim: o ladrão vem para quê? Vem para quê? Mas o quê? Muita gente pega esse texto, infelizmente, diz assim: é porque o diabo veio para matar. Não, não, não. O texto não diz o diabo. Em lugar nenhum diz que é o diabo. Não, não. Quem veio para matar, roubar e destruir não foi o diabo, não é o texto. Você pode pegar outro texto, ele pode ser ladrão em outro texto, ele pode ser matador em outro texto, ele pode ser roubador, mas nesse texto aí, Jesus não está falando do diabo quando ele diz o ladrão. Jesus está falando do mau pastor. Lê o texto todo que você vai ver que ele diz assim: e quando você vai ver que o texto diz assim: e quando aparece um lobo, o ladrão foge e as ovelhas ficam dispersas. Você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção. Se aonde você está ouvindo a palavra, se aonde você está recebendo as coisas de Deus, se for um pastor que foge, não foi chamado por Deus. Ele só quer as lãs das ovelhas. O que mais eu conheço é gente roubando a lã da ovelha, deixando, porque a lã precisa ser doada, tirada da ovelha, mas ela precisa ser cuidada. Ministérios enriquecidos e muita gente dentro da igreja passando necessidade. E tem gente que gosta desse tipo de ministério. Igrejas suntuosas, riquíssimas, luxuosas, cheio de gente desempregada e passando necessidade dentro da igreja. Vai lá na dispensa do quilo e vê se tem. Oh, não tem. Oh, irmão, não tem. Eu vou orar por você. E com milhões no banco. Para que a igreja quer guardar dinheiro se prega que todo dia Jesus vai voltar? Nenhum glória agora, né? Está entendendo por que essa igreja trabalha para ajudar os mais pobres? Está entendendo por que essa igreja não acumula reserva em banco e a gente constrói casa para quem precisa, dá alimento para quem necessita? Porque esse é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é só pregar, pregar, pregar e não fazer nada pelas pessoas. Não é só ficar, me dá, vem aqui, dê seu tudo, dê seu carro, dê sua casa, dê seu dinheiro, dê seu terreno, vende tudo que tem, dá seu salário todo, e aí você vai embora e diz: e agora? Vamos arrancar tudo meu? Não, não, isso não é igreja, isso é empresa, isso é comércio, isso é ladrão, isso é mercenário, isso é bandido, isso é capitalista. Igreja do Senhor Jesus, ela vai olhar com olhar de misericórdia para quem precisa, ela vai ajudar os necessitados, ela vai amparar os desabrigados, ela vai estender as mãos para os necessitados, ela vai pregar o evangelho para os pobres, ela vai estender as mãos para quem precisa. Isso não é ser uma igreja boa, isso é ser uma igreja que quer servir a Jesus Cristo. Meus irmãos, escuta o que eu vou dizer agora, que eu vou terminar. E tem um lobo, tem um bom pastor, tem um mercenário, tem um lobo. Ah, agora sim, o lobo é o diabo. O lobo é o diabo. O lobo
Quando vê as ovelhas dispersas, ele vai lá e vai tentar pegar uma, tirar uma do meio do rebanho. E é isso que acontece muitas das vezes. Você vê uma pessoa às vezes tão fervorosa na igreja, buscando a Deus, está ali guerreando, daqui a pouco lá vem um lobo e... O lobo está esperando um momento, um vacilo seu, um dispersar seu. Você está aqui guerreando, se você bobear daqui para meia-noite, você perde a bênção todinha que você conseguiu. Você tem que estar ligado, você tem que estar atento. Nós vivemos uma batalha espiritual todos os dias. Nós precisamos entender por que estamos aqui, por que Deus te trouxe para cá, por que você colocou a planta dos seus pés aqui, por que você aceitou Jesus aqui, por que você se batizou aqui, por que você foi consagrado obreiro aqui, por que você é trono da graça aqui. É porque Deus tem um projeto com você nessa cidade, nesse lugar. Você tem que entender que a causa é maior do que você pensa. A causa é Jesus. Por que você está lá naquela igreja? Eu estou por causa de Gé. Então nada vai te tirar daqui. Não vai ter sofrimento. Não vai ter irmãozinho com cara de limão. Não vai ter irmãzinha com palavra do cão. Não vai ter fuxiqueira. Não vai ter palavras de desânimo no WhatsApp. Não vai ter fuxiquinho, noticiazinha, fuxico gospel. Não vai ter. Por quê? Porque você diz: não, eu estou agarrada numa causa maior. Logo vem na minha mente aquela figura de Jesus pendurado, subindo e descendo no madeiro, subindo e descendo no madeiro, ele se aguentando ali por mim e por você, ele se aguentando ali por minha causa, para hoje eu estar aqui pregando a palavra e você está aí adorando. Quem crê, dá um pulo dessa cadeira, um glória a Deus. Olha para alguém e diga: é por Jesus que nós estamos aqui. Eu evangelizo é por causa de Jesus. Eu peço alimento na rua por causa de Jesus. Eu limpo o banheiro da igreja por causa de Jesus. Eu canto louvores no altar por causa de Jesus. Eu faço reunião com as irmãs, com os jovens, com as crianças por causa de Jesus. Eu trago uma água gelada por causa de Jesus. Eu pego as cadeiras no começo e no final do culto por causa de Jesus. Eu chego cedo na igreja por causa de Jesus. Eu prego a palavra por causa de Jesus. Eu venho para a oração por causa de Jesus. Eu jejuo por causa de Jesus. Eu subo ao monte por causa de Jesus. Eu faço a obra de Deus por causa de Jesus Cristo. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É por causa dele. É ele. É para ele. Aleluia. Aleluia. Alamandaracandarabasé. Maramandá, lá vem a preguiça e você diz: é por causa de Jesus. Lá vem o cansaço e você diz: é por causa do meu Senhor Jesus. Lá vem a fadiga do dia e você diz: é por causa do meu Senhor Jesus. Lá vem as batalhas na mente, há o desânimo no coração, mas você diz: é por causa